noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não esqueçam de ativar todas as notificações do canal tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Obrigado, meus queridos aterrorizados, por fazer o meu sonho de ter um canal a mais doce realidade. Beijos, vocês são fera. Vou mandar um beijo especial aqui para Rosângela Castanha. Ela disse que escuta todos os meus relatos, todos. E os filhos dela gostam muito do meu trabalho. Então, beijo, Rosângela Castanha, e para os seus filhos também. E também para todos os meus aterrorizados, né? Pois eu amo vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato de hoje. Relato, conto ou história. Vocês decidem se acreditam ou não. Bom, eu sou suspeita a dizer, pois eu acredito em todos os relatos que eu recebo, porque Angel Black acredita sim no sobrenatural. Vamos lá, galera. O relato de hoje é Embate entre lobisomens. Olá, Angel Black. Olá, aterrorizados. Pensei muito antes de lhe enviar esse relato, que me aconteceu há 26 anos atrás. Pensei muito, muito mesmo. Porque às vezes, as raras vezes que tentei contar isso para alguém, a pessoa não acreditou em mim e outras vezes ficava fazendo chacota com meu nome pelas minhas costas. Então, fui guardando isso só para mim, até que um dia caí meio que de paraquedas em um vídeo seu no YouTube e depois vi outros vídeos do seu canal. Também fui para outros canais parecidos. Aí cheguei à conclusão que eu não estava louca. E mais, pessoas também tinham vivido experiências iguais à minha. Aí então me enchi de coragem e escrevi esse relato, tá? Já troquei os nomes, tá bom, Angel? Me chamo Silvia e o ano era 1995. Já no início daquele ano, as coisas não estavam muito boas para mim. Eu tinha acabado de fazer 20 anos e estava noiva. Mas um domingo de manhã, depois de passar a noite com meu noivo e alguns amigos dele em uma danceteria da cidade, umas 10 horas da manhã, minha mãe me acordou para tomar café. Notei que minha mãe estava tentando em vão esconder o nervosismo e aquilo apenas ativou mais a minha curiosidade. Eu achei que ela e meu pai tinham brigado. Meu pai era aquele tipo de homem chucro, grosso e sem nenhuma educação. E minha mãe vivia tentando esconder as grosserias dele, para que eu não ficasse preocupada e não brigasse com ele, visto que ele era um grude comigo. Então, meu pai entrou na cozinha, me deu bom dia e me abraçou. E pude sentir no abraço do meu pai que ele estava tremendo. Aí eu tive certeza que tinha algo de muito errado acontecendo ali. Então, eu já muito nervosa, perguntei o que eles estavam me escondendo. Minha mãe já começou a chorar. Meu pai olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me disse: "Filha, foi seu noivo, o Carlos." Antes que meu pai terminasse a frase,
eu já senti meu corpo gelar. Senti um nó na garganta, a boca seca, uma dor insuportável no peito. E enquanto meu pai me contava, eu parecia estar assistindo aquela cena de fora da situação. Aquilo estava sendo demais para mim. Depois de me deixar em casa aquela madrugada, me lembro que Carlos me deixou no portão e saiu cantarolando, todo feliz. E horas depois, meu pai me conta aquilo. Ó céus! Carlos tinha sido encontrado morto a apenas 2 quadras da casa dele. Tinham assassinado ele e de maneira terrível. Encontraram o pobre todo dilacerado, mutilado e com a barriga aberta, com as vísceras toda para fora do corpo. Aquilo era demais para mim. Carlos era a pessoa mais amável que eu conhecia. Não tinha inimigos. Nós namorávamos desde a 5ª série. Quem ou o que seria capaz de tamanha monstruosidade? Senti as forças deixando meu corpo e acabei perdendo os sentidos. Acordei alguns minutos depois, com meu pai esfregando álcool com arnica em meus pulsos, desesperado. Quando abri os olhos e implorei para o meu pai me falar que tudo o que eu tinha ouvido dele não era verdade, que aquilo não era real. Mas meu pai, aquele homem forte e bruto, apenas me abraçou e chorou comigo. Minha dor foi tão intensa que nem vi aquele dia passar. Naquela noite mesmo, eu, meu pai, minha mãe, fomos todos até um pequeno sítio que os pais do meu namorado tinham, um pouco afastado da pequena cidade que morávamos. Ninguém entendeu direito na época, mas eles fizeram questão de velar o corpo do Carlos lá. Disseram que era porque aquele sítio tinha sido o lugar preferido dele em vida. Então, eles queriam que ele passasse sua última noite, que sua despedida fosse lá. Aquele velório estava me matando por dentro. Com Carlos, eu achava que sepultaria meu sonho de construir uma família com alguém. E pior, eu teria que me despedir de um caixão lacrado. Não poderia nem ver uma última vez o rosto do Carlos, o rosto do homem que eu amei desde a infância. E essa era a minha maior angústia. Já era quase meia-noite e a maioria dos curiosos já tinham ido embora, só restando ali apenas os pais e a avózinha do Carlos e eu e meus pais. Minha mãe e meu pai já tinham ido para um quarto da chácara para dormir um pouco, pois eles estavam exaustos. Minha sogra insistiu muito para que eu também fosse dormir, mas eu jamais sairia do lado daquele caixão, pois era a última vez que eu ficaria ao lado do Carlos, mesmo sem poder vê-lo. Eu queria ficar ali todo o tempo que eu pudesse. Eu não desperdiçaria nem um segundo sequer do tempo que eu pudesse passar ao lado dele. Enquanto minha sogra tentava me convencer a ir descansar, chegou lá no velório um homem grande e forte e de olhar amedrontador. Ele foi logo entrando e vindo em minha direção. Conforme ele se aproximava, eu sentia um arrepio me percorrer a espinha. Minha sogra e meu sogro
ficaram nitidamente incomodados com a presença daquele homem e se achegaram mais para perto de mim, como se quisessem me proteger de algo que, pelo olhar deles, não era nada bom. Aquele homem, então, começou a rir como um louco e, olhando para a gente, disse com um ar de zombaria: não sobrou muito do moleque para ser velado, não é? E saiu gargalhando porta fora. Meu sogro começou a tremer de ódio e saiu que nem um corisco fumegando atrás daquele homem odioso. Minha sogra me deu um beijo na testa e disse para eu ficar ali, velando o corpo de Carlos, que ela ia atrás do marido para evitar uma tragédia, e saiu correndo atrás dele. Não demorou muito, comecei a ouvir uns barulhos como de cachorros brigando, misturado com grunhidos iguais a de porcos. Fiquei com medo e fui em direção da porta para fechá-la. Mas quando cheguei na porta, tive a visão mais aterrorizante de toda a minha existência. Vi 3 seres humanoides ferrados em uma batalha sangrenta que só acabaria em morte. Um dos seres era enorme, tinha uns 2 metros de altura. O bicho era forte, regulando de tamanho com um urso. O bicho tinha olhos vermelhos que faiscavam ódio. Era um ser bestial que babava e grunhia como um porco velho, um cachaço quando atacava. Tinha cara de cachorro, com presas enormes, como as de javali. Os pelos eram grossos, pareciam arame, e as garras daquele ser eram grandes e afiadas. Resumindo, eu nunca imaginaria aquilo nem nos meus piores pesadelos. Os outros 2 seres eram um pouco menores. Um deles tinha mais ou menos 1,70 m, 75, também forte, com pelos ralos e pretos por todo o corpo, com dentes enormes, não tão grandes quanto as da primeira criatura, mas eram grandes e assustadores, assim como suas garras. A terceira criatura tinha pouco mais de 1,5 m e era bem parecida com a segunda, só que bem menor e mais magra, mas também assustadora. Ambas as criaturas menores tinham olhos amarelos brilhantes. Eu pude ver que as 2 criaturas menores estavam atacando em conjunto a besta maior, que, pelo que eu percebi, só tinha um objetivo: matar as outras 2. Eu fiquei paralisada ali na porta, olhando aquele embate. Quando a fera de olhos vermelhos me viu e veio correndo nas 4 patas, babando e espumando a boca na minha direção, quando veio uma 4ª criatura que saiu de dentro da casa e saltou em cima do monstrão da fera de olhos vermelhos. Essa criatura também era pequena comparada à de olhos vermelhos e magra, com mais ou menos 1,5 m. Do jeito que ela saltou sobre a besta gigante, a mesma a pegou pelo pescoço e a lançou longe, a fazendo bater com as costas em uma coluna de concreto da área da casa, e voltou de novo a atenção para mim. A besta vinha em minha direção, grunhindo igual a um cachaço, mas as outras 2 feras voltaram a atacá-lo. Mesmo aquela besta sendo bem mais forte que as outras e parecer que era imbatível, enquanto ela estava em cima da fera de olhos amarelos, pouco menor que ele,
A menorzinha, em um golpe certeiro, arrancou-lhe a cabeça com suas garras e dentes enormes, o fazendo tombar no chão, morto e com a cabeça decepada. Eu, vendo toda aquela selvageria, pensei em correr para dentro, mas minhas pernas ficaram moles, igual a macarrão cozido, me fazendo cair no chão. A fera menor, de olhos amarelos, acho que era a única que ainda conseguia andar, começou a caminhar em minha direção. Lágrimas caíram dos meus olhos, mas eu não gritei. Apenas fechei meus olhos e fiquei esperando a morte chegar. Pelo menos eu ficaria ao lado de Carlos, mas a fera apenas começou a me cheirar, deu um uivo muito alto e, depois disso, não vi mais nada. Apaguei. Acordei, já eram umas 5 da manhã. Dormindo em uma cadeira, debruçada em cima do caixão de Carlos. Minha sogra estava ao meu lado. Eu disse para ela tudo o que eu tinha visto, mas ela me disse que tinha sido apenas um pesadelo, que não tinha ido ninguém estranho lá no velório e que eu não quis ir para o quarto e adormeci ali mesmo, em cima do caixão, e que ela ficou ao meu lado a noite toda e eu não saí de lá. Ela já tinha me feito acreditar nas palavras dela, mas quando saiu o enterro para o cemitério da cidade, tive certeza de que tudo o que vivenciei na madrugada fora real. Minha sogra, mesmo com o calor escaldante de janeiro, estava de camisa de manga longa e por várias vezes vi expressões de dor no rosto dela quando alguém a abraçava e acabava batendo em seu braço sem querer. Meu sogro estava mancando, sendo que na noite anterior ele estava muito bem, e a vovozinha do Carlos saiu do carro em uma cadeira de rodas. Disseram que era para ela não desmaiar com a emoção de enterrar o neto, mas lembrei nitidamente que o monstro de olhos vermelhos arremessou uma das feras menores que bateu com as costas na coluna de concreto da área da casa. Fiquei o tempo todo o restante daquele dia tentando me convencer de que tudo que eu estava vendo era coincidência. Mas no dia seguinte, um conhecido meu que trabalhava no necrotério do hospital da cidade me disse que tinha preparado um corpo de um indigente para enterrar, que deixou ele complexado, e olha que ele já tinha visto muito cadáveres. Eu perguntei para ele, o porquê do cadáver deixar ele complexado. Aí ele me respondeu que achava que o homem desconhecido, o indigente, tinha sido atacado por algum tipo de fera selvagem, pois estava com a pele toda cortada de garras e dentes. E também tinha tido a cabeça arrancada do corpo e parecia ter sido várias feras, pois o homem era grande e forte, deveria ter lutado muito para sobreviver e não seria fácil tê-lo abatido. Depois disso tudo que ouvi, tive certeza de que eu não sonhei e tudo o que vi foi real. Tentei desabafar algumas vezes,
mas ninguém acreditou em mim. Depois da morte de Carlos, a família dele vendeu a casa onde moravam e o sítio deles e foram embora da cidade. Não me deixaram nem endereço e nem telefone. Deles hoje só tenho as lembranças e a certeza de que eles eram uma família de lobisomens. Também Carlos me deixou grávida e tive um lindo menino, mas graças a Deus, hoje ele com 25 anos já está casado e nunca deu sinal de que também era uma fera. Beijos, Angel, e obrigado por contar a minha história. E aí, meus aterrorizados? Cada dia vem um relato mais emocionante que o outro. Olha, esse me deixou arrepiada. E vocês, o que acharam do relato de hoje? Vamos ao relato de hoje? Minha madrinha atropelou um lobisomem. Em 1993, eu tinha 15 anos e morava em São Paulo. Mas no mês de setembro daquele mesmo ano, começaram a acontecer coisas ruins, que mudaram a minha vida para sempre. Para começar, minha mãe foi acometida de uma doença severa, que a deixou muito mal. Em uma semana, minha mãe estava ótima em casa, cuidando da gente. E na outra semana, sedada no CTI do Hospital das Clínicas. Essa situação deixou meu pai muito sobrecarregado. Ele se desdobrava entre o trabalho e o hospital e andava sempre nervoso, de mau humor, pois nem falar com minha mãe ele conseguia, pois, como eu disse antes, minha mãe estava sempre sedada, pois a doença que tinha tomado conta do corpo dela a infligiam dores terríveis. Isso transformou meu pai e, para pior, ele ficou muito agressivo comigo em casa. Ou seja, ele descontava todas as frustrações dele em mim. Será que ele não entendia que eu também estava sofrendo? Era minha mãe que estava mal naquele hospital. Mas não importava o que eu fizesse para ajudar. Não adiantava, não. Eu já não estava mais reconhecendo o meu pai. Um homem que antes era tão carinhoso comigo e com a mamãe, um homem que antes era tão terno, tinha se transformado naquele ser grosseiro e hostil. Mas mal eu sabia que a minha situação ainda tinha muito para piorar. Dentro de poucos dias, a doença venceu minha mãe e ela deixou esse mundo. Naquele dia, meu mundo caiu, eu perdi meu chão. Meu pai estava tão perdido na própria dor que não teve nem tempo para secar uma lágrima sequer que caíam dos meus olhos. Fui amparada por estranhos, pessoas que eu nem conhecia. Depois do sepultamento da minha mãe, minha vida virou um inferno. Meu pai não queria mais saber de ir trabalhar. Estava sempre bêbado e agressivo. E eu tive até que deixar meus estudos, pois ele ia bêbado até os portões da escola e começava a gritar palavras de baixo calão, que eu tenho até vergonha de repeti-las. Por mais que eu tentasse manter a casa limpa, nunca conseguia,
pois ele, além de beber como um louco e às vezes até fazer as necessidades na roupa ou no chão da sala, ele ainda levava seus amigos, bêbados, para beber, jogar truque e bagunçar lá em casa. E se eu falasse algo, ele me agredia com palavras e às vezes até mesmo fisicamente. Com o tempo, ele começou a levar até mesmo mulheres, acho que eram mulheres da vida, porque elas sempre estavam bêbadas naquele fuzuê na casa. E lá, todos deixavam uma sujeira imensa, latas de cerveja, resto de pizza, porção jogada no chão e outras coisas que eu não vou nem mencionar. Ou seja, era uma verdadeira bagunça. Mas a gota d'água mesmo foi quando um daqueles amigos bêbados do meu pai tentou abusar de mim. Consegui escapar daquele homem nojento, saí correndo de casa. Naquele momento, eu já não sabia o que fazer e nem para onde ir. A única coisa que eu tinha certeza é que eu não queria era voltar para aquela casa. Comecei a andar meio sem rumo, sabe? Quando dei por mim, eu estava em uma padaria, sentada em uma mesa chorando. Logo, uma atendente veio até a mesa que eu estava e perguntou se eu queria algo. Sequei minhas lágrimas e enfiei a mão no bolso da minha calça jeans para ver se eu tinha algum dinheiro, no bolso. Achei uma nota de pequeno valor. Daria para eu tomar pelo menos um cafezinho. Pedi o café para aquela atendente. Enquanto ela foi buscar, dei mais uma mexida num outro bolso. E no outro bolso achei um papelzinho com um número de telefone escrito, que por coincidência era o número do telefone da minha madrinha, que eu já não via fazia alguns anos. Aí eu eu implorei para que aquela atendente me deixasse usar o telefone da padaria. Eu queria falar com minha madrinha. A moça disse que não podia me ajudar, mas ia pedir para o dono do estabelecimento. O dono da padaria era um homem de bom coração e me deixou usar o telefone. Minha madrinha me atendeu e aos prantos contei tudo a ela. Minha madrinha morava em uma pequena cidade na região de Ourinhos, consideravelmente longe da capital. Mas ela disse para eu não voltar para casa de jeito nenhum, que ela já estava saindo da casa dela naquele mesmo instante para me buscar. Ela me perguntou aonde que eu estava, de onde eu estava ligando, para que ela pudesse saber onde me encontrar. Antes que eu respondesse, o dono da padaria me pediu o telefone e passou a conversar com a minha madrinha. Ele passou o endereço da casa dele, pois já era quase 7 horas da noite, e ele fecharia a padaria. E depois de tudo que ele tinha ouvido eu falar no telefone, ele disse para minha madrinha que era ele que não me deixaria voltar para casa, que ele tinha uma filha da minha idade e jamais faria aquilo com ela. Então, ele ia fazer por mim o que ele esperava que alguém um dia fizesse pela filha dele. Bom, ela não precisaria, pois ele jamais faria aquilo com a própria filha. Falando essas palavras, ele desligou o telefone e me chamou para ir para a casa dele. Meio cismada, fui para a casa daquele homem, onde fui bem recebida pela esposa dele. Não vi a filha dele, que era da minha idade, pois ela estava na faculdade. Tomei um banho e a esposa dele, que era magrinha assim como eu,
me emprestou algumas roupas e me fez companhia até a chegada da minha madrinha. Minha madrinha chegou na casa do homem, já era quase meia-noite. Ela chegou, agradeceu ao dono da padaria e à esposa, entrou, tomou uma água, usou o banheiro e já me mandou ir para o carro, pois ela tinha pressa para voltar para a casa dela no interior. A esposa do homem insistiu e insistiu para que ela ficasse pelo menos um pouco, para descansar. Mas minha madrinha estava irredutível, queria voltar para casa imediatamente. Já estávamos saindo de São Paulo, pegando a estrada sentido ao interior, quando saiu do meio do mato um bicho enorme invadindo a pista. Minha tia se assustou e acabou perdendo o controle do carro. E o carro foi derrapando, quase capotou. Minha tia, então, parou no acostamento para retomar o fôlego, passar o susto para depois seguirmos viagem. Mas mal o carro parou, um bicho enorme apareceu em pé na frente do carro da minha madrinha. O bicho era grande, tinha quase 2 metros. O ser humanoide parecia muito com um cachorro bem sarnento. Era desengonçado, com as partes do corpo todas desproporcionais. Dava muito medo de olhar. O bicho tinha enormes dentes amarelos, pareciam podres, e garras enormes. O bicho começou a atacar o carro ferozmente com suas garras e dentes, e a boca dele espumava, chegava a escorrer aquela baba nojenta e viscosa no capô do escorte da minha madrinha. Mas o que eu nunca me esquecerei mesmo é daqueles olhos amarelos naquela cara feia, nos encarando pelo vidro do para-brisas. Minha madrinha começou a dar ré, bem devagar, e o bicho acompanhava o carro. Aí, minha madrinha deu ré mais rápido e depois foi para frente com o carro, acelerando com tudo. Além de bater em cheio na criatura, ela ainda passou por cima daquilo. Só sei que minha tia dirigiu desesperadamente, sem parar, até chegarmos na casa dela, perto de Ourinhos. Chegamos na casa, estávamos exaustas, e isso já se passava das 5 da manhã, e o medo ainda não tinha se dissipado da gente. Meu padrinho, vendo o quanto estávamos abalada, fez um chá de camomila e nos serviu bem quentinho para a gente tomar. Não sei minha madrinha, mas eu capotei depois de tomar o chá. Acordei já na hora da janta. Depois que comemos, fomos assistir a um telejornal na sala. Acho que era o Aqui e Agora. Não tenho certeza. E no jornal deram uma notícia que fez o meu coração gelar. Falava de um homem que foi atropelado na saída de São Paulo, sentido ao interior. E eles estavam achando um absurdo que o pobre homem foi atropelado no acostamento e quem tinha o atropelado, pasmem, covardemente, não tinha nem prestado sequer socorro. Não tinham se dado nem ao trabalho de chamar os bombeiros. Eu olhei para minha tia, que me retribuiu o olhar. Nos entendemos ali, mas não dissemos nenhuma palavra uma para outra. Mas o pior é
quando mostraram a foto do homem que tinha sido atropelado. Era o amigo do meu pai, o bêbado que tentou abusar de mim e que me fez fugir de casa no dia anterior. Angel, aquele homem era um lobisomem, pois sei bem o que minha madrinha atropelou e era mesmo um monstro horrível. Só não entendo como foi que ele me achou. Meu pai morreu um mês depois do ocorrido. Ele se enforcou em uma árvore perto da casa onde morávamos. Hoje já tenho 43 anos, mas de vez em quando ainda tenho pesadelos horríveis com esses acontecimentos traumáticos de minha vida. Beijos, Angel, e beijos aterrorizados. Agradeço muito por você contar a minha história. Nossa, aterrorizados, que mudança na vida da menina. Uma semana tá bem, outra semana o mundo virou. Bem triste seu relato, amiga. E vocês, meus aterrorizados, o que acharam do relato de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários, pois a sua opinião que é importante para mim. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. E aqui termina mais um Revivendo os Relatos, só os melhores de lobisomens do canal Angel Black Contos de Terror. Se você caiu aqui de paraquedas, aproveita e se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família você também. Vai ser uma honra receber você. E você, meu aterrorizado, todos que por aqui estão passando, não esqueçam o like. Mete o dedo no like, pois o seu like tem poder. O seu like mostra que você está gostando do conteúdo do canal. E isso faz o YouTube mandar o nosso trabalho para mais pessoas. Desde já, deixo aqui a minha gratidão e muito mais gratidão se vocês compartilharem o máximo que vocês puderem para ajudar esse canal bom crescer. E aí vamos dominar o mundo. Não, né? Não. Vamos crescer no YouTube, melhor. Adoro brincar com vocês. E você que não está recebendo notificação do canal, ó, vai lá embaixo da thumb, tá escrito em letras vermelhas, inscrever-se. Se quiser apertar lá, se você não for inscrito, ó, beleza. Mas agora o foco é o sininho das notificações. Vai lá na opção todas e meta o dedo. Aí, toda vez que tiver um conteúdo novo no canal, você será notificado. Olha que beleza! E agora eu quero falar com você que passou já com experiências com o sobrenatural. Tomou um carreirão de um lobisomem, foi atacado por um súcubus, uma íncubus, ou viu uma alma penada, acordou com o Candyman do seu lado. Manda pro e-mail do canal. Se você não passou por nada disso, mas teve um milagre na sua vida, manda também. Se você não passou e sabe de alguém que passou, também. Agora, se você tem uma mente capaz de criar aqueles relatos, sabe? De arrepiar o cordãozinho da espinha, de arrepiar o pelo do rabo do gato, manda para o e-mail do canal também. Será uma honra compartilhar o seu conto, sua história, seu relato com todos que por aqui passarem. O e-mail do canal é sonjavermelha@gmail.com.
tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também vai encontrar vários links, canais que recomendo, o grupo de WhatsApp criado por uma inscrita muito querida, onde vocês podem estar se conhecendo e interagindo entre si. Tem muita coisa, principalmente canais que eu participo. Tem o link do meu Instagram. Vai lá, me segue, manda um direct que assim que eu puder eu te respondo. Também tem a página Angel Black Contos de Terror no Facebook. Lá vai ter live com Angel Black. Você me segue lá? Se ainda não segue, corre que dá tempo. Vai lá! E finalizando, tem canais que participo, mas vou dar maior ênfase para o meu outro canal, Viajando no Tempo, no Plano Físico e no Plano Astral. Dá um pulinho lá, que lá é o lugar onde vou para elevar a minha espiritualidade. Dá um pulinho lá se você gostar. Enfim, vai lá tirar suas dúvidas, conhecer o canal. Te espero lá, tá bom? Bom, agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa que é o YouTube. Quero agradecer também a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação e também na criação do meu trabalho. Logo teremos live aqui na nossa casa, no YouTube mesmo. Conto com a presença de todos, hein? Bom, e é isso. Eu só tenho que agradecer a vocês por tudo que vem ocorrendo na minha vida, principalmente a realização do sonho de ter o canal Angel Black Contos de Terror. Muito obrigado, vocês são incríveis, vocês são demais! Bom, meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois vocês moram nele e não pagam aluguel, porque ele já pertence a vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!